Fala pessoal, seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui no nosso projeto Transbordar da Graça, onde vamos trazer mais um texto para nos ajudar na nossa reflexão. Espero que vocês compartilhem, comentem, divulguem, são temas específicos aqui, tá bom? Poderia colocar todo o texto passando aqui, mas há um trabalho diferente, a plataforma às vezes não aceita transmitir o texto inteiro, dá uma limitação de palavras, né? Mas, se puder, estarei colocando os textos que já estão trabalhando aqui para nos ajudar nesse momento, tá bom? E o tema de hoje para o nosso momento aqui, para o nosso momento de oração, é recomeçar a vida pelo poder de Jesus. Amém? Que possamos clamar o nome de Jesus, que Ele nos abençoe e nos proteja sempre de todas as coisas ruins. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para a nossa leitura. Recomeçar a vida não é apenas virar uma página, mudar de ambiente ou tentar ser uma versão mais disciplinada de si mesmo. Recomeçar à luz do Evangelho é algo muito mais profundo. É permitir que Jesus toque a raiz da existência, cure o que estava apodrecido por dentro, restaure o que o pecado feriu e gere uma nova vida onde antes havia apenas cansaço, culpa, medo e vazio. Em Cristo, o recomeço não é uma maquiagem espiritual, é um milagre interior. A Bíblia não fala de um ser humano apenas melhorado, mas de alguém que se torna nova criatura. O que Jesus oferece não é um remendo para uma alma quebrada, mas um nascimento espiritual, uma criação renovada, um começo que vem do alto. E aqui tem algumas passagens que vocês podem depois estar pegando, tá bom? Eu vou falar aqui, depois vocês procuram. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E João, capítulo 3, versículo 3. O Evangelho de São João, amém? Muita gente pensa em recomeçar com um esforço pessoal. Agora eu vou conseguir, agora eu vou mudar, agora eu não erro mais. Mas a verdade bíblica é que ninguém consegue sustentar uma nova vida com uma velha natureza dominando o coração. O grande problema do homem não está apenas nas escolhas erradas, está no interior ferido, endurecido e distante de Deus. Por isso, a promessa do Senhor não é apenas ensinar novos caminhos, mas dar um novo coração. Jesus não veio só para aconselhar pessoas cansadas, ele veio para ressuscitar o que estava morto espiritualmente. O recomeço verdadeiro começa quando Deus remove o coração de pedra e coloca um coração sensível, arrependido e vivo diante da sua presença. Mais duas passagens aqui para vocês pegarem depois. Ezequiel, capítulo 36, versículos de 26 a 28, e Salmos 51, versículo 10 a 17. Recomeçar em Jesus também exige encarar uma verdade dolorosa, porém libertadora. Há coisas em nós que precisam morrer. O orgulho precisa morrer. A autossuficiência precisa morrer. A ilusão de que podemos nos salvar sozinhos precisa morrer. O filho pródigo só começou a recomeçar quando caiu em si. Reconheceu sua ruína e decidiu voltar para a casa do Pai. O Evangelho é profundamente misericordioso, mas nunca superficial. Jesus recebe o quebrantado, não o disfarçado. Ele acolhe o arrependido, não o arrogante. Recomeçar, portanto, não é fingir que nada aconteceu. É levar toda a verdade no nosso fracasso para diante de Cristo e descobrir que a graça dele é maior que a nossa pior história. Aqui tem mais algumas passagens que vocês podem ler depois. Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. E Lucas 15, versículo 20. E Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30.
Eu também, claramente, depois que eu estiver aqui rezando, vou pegar essas passagens para me poder estar meditando também. Continuando. Há um ponto sagrado no recomeço com Jesus, o momento em que a culpa deixa de governar a identidade. Muitas pessoas até querem mudar, mas vivem aprisionadas à memória do que fizeram, do que perderam, do que destruíram. Tornam-se prisioneiras do passado como se suas falhas fossem mais definitivas do que a cruz. Mas o Evangelho declara algo poderoso. Em Cristo já não há condenação para aqueles que pertencem a Ele. Isso não significa banalizar o pecado. Significa afirmar que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar, limpar, restaurar e reintegrar o ser humano à comunhão com Deus. Quem vive em Cristo não precisa mais construir a própria identidade sobre a vergonha, porque o Filho liberta de verdade. Aqui mais duas passagens para nos ajudar na nossa reflexão, no nosso momento de hoje. Romanos 8, versículo de 1 e 2. E São João, capítulo 8, versículo 36. O recomeço em Jesus não acontece apenas uma vez como um evento isolado. Ele também se manifesta como um processo diário de renovação. Há pessoas que imaginam que depois de se entregarem à vida a Cristo, nunca mais sentirão fraqueza, nunca mais enfrentarão dias difíceis, nunca mais terão lutas internas. Mas a maturidade cristã não consiste em ausência de batalha, consiste em aprender a voltar-se continuamente para Deus. As misericórdias do Senhor se renovam em cada manhã, porque em cada manhã nós ainda precisamos da graça. Recomeçar com Jesus é acordar e dizer: Senhor, ontem talvez tenha sido pesado, mas a tua fidelidade continua aqui. Vou repetir isso aqui que é bem forte, né? Senhor, ontem talvez tenha sido pesado, mas a tua fidelidade continua aqui. Eu ainda posso andar contigo hoje. Esse é o milagre de uma fé viva. Deus não apenas inaugura um novo começo, Ele sustenta novos começos todos os dias. Mais uma passagem para nós. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Existe ainda uma dor silenciosa em muitos corações. A dor do tempo perdido. Gente que pensa: se eu tivesse voltado antes, se eu não tivesse errado tanto, se eu não tivesse me afastado, se eu tivesse ouvido a voz de Deus. E de fato, há perdas reais causadas por decisões ruins, pecados, impulsos, omissões e caminhos distantes por decisões ruins, pecados, porém, revela um Deus que também trabalha sobre as ruínas do tempo. Ele não apaga a história, mas redime a história. Ele não desfaz magicamente cada consequência, mas pode transformar desertos em escolas de dependência, feridas em testemunho, cinzas em altar, lágrimas em sentimentos de maturidade. Em Deus, até os anos consumidos podem ser visitados pela sua restauração. Mais um livro para a gente ler. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 25 a 26. Joel 2, 25, 26. Recomeçar pelo poder de Jesus é compreender que o passo não precisa mais ditar o direito do futuro. O apóstolo Paulo, que carregava um passado pesado, não ficou imóvel diante do que havia sido. Ele aprendeu a olhar para frente, não com negação, mas com redenção. Há uma grande diferença entre lembrar-se do passado e viver acorrentado a ele. Em Cristo, a memória deixa de ser prisão e passa a ser testemunho da misericórdia de Deus. O passado pode até explicar parte da nossa dor, mas não tem autoridade para definir nosso destino quando Jesus assume o governo da nossa vida. O chamado de Deus sempre aponta para diante, para cima, para mais perto dele.
Filipenses, capítulo 3, versículo 14, 13 e 14. Também é importante entender que recomeçar com Jesus não é reconstruir a vida apenas em torno de bênçãos visíveis, mas em torno da presença de Deus. Muita gente busca um novo começo querendo somente alívio, portas abertas, paz emocional, restauração material ou solução imediata. Embora o Senhor cuide de todas essas áreas, o centro do recomeço bíblico é outro. Voltar para Deus, amar a Deus, depender de Deus e viver para a glória de Deus. O coração regenerado não quer apenas escapar da dor. Ele quer pertencer novamente ao Pai. Por isso, o maior milagre do recomeço não é quando a vida ao redor muda rapidamente, mas quando a alma volta a amar aquilo que antes desprezava. Quantas vezes fazemos isso? Oração, santidade, verdade, obediência, comunhão e intimidade com Jesus. Duas passagens para nós aqui. São várias passagens, né? Não é várias. São passagens para a nossa vida. Livros da palavra do Senhor para nos ajudar na meditação. Salmo, capítulo 51, versículo 10 e 12. E Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 30. Jesus é o único que pode recomeçar a vida humana de modo completo. Porque só Ele toca o que ninguém mais alcança. Pessoas podem ajudar a escolher, aconselhar, acolher e amar. E isso é valioso. Mas apenas Cristo pode perdoar pecados, quebrar cadeias espirituais, reconciliar o homem com Deus e fazer nascer uma vida nova, do interior para o exterior. Sem Jesus, o recomeço é frágil, porque depende apenas de uma força humana. Com Jesus, o recomeço tem fundamento eterno, porque está firmado na cruz, no perdão, na ressurreição e no poder do Espírito Santo. Quando ele entra, a culpa perde o trono, o pecado perde a sabedoria, a soberania, o desespero perde a última palavra e a morte deixa de ser o fim na história. Se alguém deseja recomeçar de verdade, o caminho bíblico não é complicado, embora seja profundo. Ir a Jesus com sinceridade, sem teatro, sem desculpas, sem tentar impressioná-lo. Apenas ir cansado, ir ferido, ir confuso, ir chorando, ir com fé pequena, ir com o coração em pedaços, mas seguir em frente, vá até Deus, não deixe de procurá-lo. O Cristo que chamou os sobrecarregados continua chamando. O Pai que correu ao encontro do Filho arrependido continua recebendo. O Deus que prometeu um novo coração continua operando milagres no íntimo. E a boa notícia é esta: nunca é tarde para um coração ser alcançado pela graça, desde que ele se renda ao senhorio de Jesus. Conclusão para o dia de hoje, para nosso momento aqui de transbordar da graça. Conclusão. Recomeçar a vida pelo poder de Jesus é mais do que ter uma segunda chance. É receber uma nova natureza, uma nova direção e uma nova esperança. É reconhecer que sozinho o homem apenas repete padrões. Mas em Cristo ele pode viver uma transformação real. É entender que a cruz não apenas perdoa o passado, mas também inaugura um futuro redimido. É crer que Jesus não despreza os destroços da alma, mas entra neles com autoridade, amor e graça para fazer de novo aquilo que parecia perdido para sempre. Em Jesus, recomeçar não é ilusão emocional. É promessa, é caminho, é verdade e vida. Últimas passagens para nós aqui. João, repetindo as passagens lá do começo.
João, capítulo 3, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Amém? Então, busque essas passagens, ver o que elas estão falando e logo mais estaremos para um novo episódio aqui no Transbordar da Graça. Eu te peço que você curta, compartilhe esse conteúdo novo aqui, que já está no meu coração há muito tempo. Como eu falo, não importa se o vídeo é longo, 15, 10, 20 minutos. O importante é que Deus tem para falar para nós, como aqui nas passagens que ele fala aqui. Então, recomeçar a vida pelo poder de Jesus é o melhor recomeço. É onde nós temos que ir, recomeçar com Jesus, buscar Ele para termos uma vida nova, esperança nova e um futuro melhor. Amém? Irmãos e irmãs, curta, compartilhe e comente. E estamos e continuaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Salve Maria.